Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que tudo ótimo com vocês, tá? Bom, a aula de hoje nós vamos falar aí sobre cinética química, velocidade média, tá? Nós falamos nas aulas anteriores, na apostila passada, sobre pilha, tá? Eletrólise, química elétrica, né? Eletroquímica. Agora nós vamos mudar o foco da nossa química e vamos falar sobre velocidade de reação, tá? Então agora nós vamos falar sobre rapidez das reações. Nós já vimos isso há um bom tempo atrás, vamos ver agora, tá? Nós vamos começar a ver novamente aí, então, a parte, né, das reações, da velocidade dessas reações, tá? Então nós vamos falar aí sobre cinética química, velocidade média, tá? Nós estudamos, vocês já estudaram isso, né? Já estão estudando isso há um bom tempo, velocidade média em física. O que é velocidade média em física? A velocidade nada mais é do que uma certa distância dividido por um certo tempo, tá? Então é uma variação de deslocamento dividido por uma variação de tempo. Na química, a rapidez de uma reação, a velocidade média, então, ó, quando a gente não fala velocidade de uma reação, a gente fala rapidez de uma reação. Então, o que é a rapidez de uma reação? Indica a quantidade de reagente e ou produto que varia em relação a um certo intervalo de tempo, tá? Então, como que eu faço isso? Velocidade de uma reação é igual a variação de uma certa quantidade, que quantidade? Qualquer quantidade dividido por um certo tempo. Então eu falo para vocês, ó, eu produzi 10 mols em uma hora. Eu tive uma concentração de 10, uma variação da concentração de 10 mols em 30 minutos, tá? Eu tive uma produção de 10 gramas em 10 minutos. Eu tive uma produção de um certo volume em algum tempo, tá? Então nós estamos falando de uma variação de quantidade. Então tudo que varia na quantidade, tá? Ó, variação de quantidade, então variação de quantidade é a quantidade final menos a quantidade inicial, tá? Então vamos lá. Quando a velocidade for negativa, indica que o reagente está sendo consumido, tá? Então eu tenho uma velocidade negativa porque eu tenho um consumo do meu reagente, tá? Não significa que a velocidade da minha reação ela é negativa, tá? Ela não é negativa do mesmo jeito que a velocidade em física não é negativa. Não existe velocidade negativa. Esse negativo indica alguma coisa, tá? Em física, a velocidade negativa significa que eu estou andando contrário à trajetória com uma velocidade positiva. Tá? A velocidade negativa, né, a rapidez negativa em uma reação é a mesma coisa, significa que eu estou consumindo, que está diminuindo a quantidade do meu reagente, tá? Significa que eu estou fazendo um consumo do reagente, tá? Quando a velocidade for positiva, indica que o produto está sendo formado. Então, negativo é reagente, positivo é produto, tá? Vamos lá. Representação genérica. Vamos lá. Então eu tenho aqui uma representação reagente e produto, sempre reagente antes da seta, produto depois da seta. Então eu tenho meu reagente A produzindo meu reagente B. Então, ó, eu tenho uma certa quantidade de A sofrendo uma reação e produzindo uma certa quantidade de B, tá? Então, como que eu faço o cálculo para isso, tá? Velocidade de A, então, ó, é a variação de A pelo tempo de A. Velocidade de B é a variação de B pelo tempo de B, tá? Vamos lá. E a velocidade da reação é a menor velocidade entre os participantes da reação. É calculado pela velocidade de qualquer participante dividido pelo seu índice estequiométrico, tá? Então, como que eu faço para encontrar a velocidade da reação? Tá? A velocidade da reação, gente, olha lá, ó, velocidade da reação é a velocidade de A dividido pelo índice estequiométrico de A. Olha lá, ó, qual que era o índice estequiométrico de A? X, tá? Então eu vou pegar a velocidade de A e vou dividir por X. Vou pegar ou a velocidade de B, dividir por Y. Preciso fazer as duas? Não, tá? Eu posso fazer uma só. As duas, se eu fizer as duas, tem que dar exatamente a mesma coisa, tá? Então eu faço assim, ó, velocidade de A, calculei, velocidade de B, calculei, e velocidade da reação. Pega um dos dois e faz a divisão pelo índice estequiométrico.
tá? Aí a gente encontra a velocidade da reação, a velocidade média da reação, tá? Vamos lá, diagrama de rapidez. Isso aqui é muito importante, tá? Então, ó, para reagentes, tá? A quantidade sempre diminui, ou seja, o início com valor diferente de zero. Então, ó, o meu início é aqui, aqui embaixo é o meu término, tá? Eu sempre começo com uma certa quantidade os reagentes, tá? E o produto? O produto é o contrário, ó. Quantidade sempre aumenta, ou seja, inicia com zero. O início de qualquer reação sempre vai ser zero, tá? O produto de qualquer reação sempre vai ser zero. Ah, por que zero? Por que zero? Porque a reação não começou ainda, tá? Então eu tenho uma reação. Eu vou pegar isso e vou reagir com isso. Eu já tenho produto? Não, não produziu ainda, tá? Então eu tenho o quê? Somente os reagentes. Eu não tenho produto, então eu só tenho reagente. Por isso que o produto sempre começa com zero, tá? O início de uma reação, o produto no início da reação sempre vai ser zero, nunca vai mudar. O início, o instante inicial de uma reação, tá? Para a gente entender isso daqui, ó, vamos fazer aí um pequeno exemplo, não é bem pequeno, mas é um exemplo bem interessante, tá? Vamos lá, vamos montar então este esqueminha aqui, ó. Considere um balão de 1 litro contendo 10 mols de ozônio. Após 4 minutos, investiga-se novamente a quantidade de ozônio e percebe-se que agora restam apenas 4 mols. Ou seja, 6 mols de ozônio se transformaram em oxigênio, tá? Então, como que a gente vai resolver este problema? Então, vamos lá. Então, montando aqui a nossa situação. Então, como que eu faço isso? Eu vou montar uma tabelinha, vou montar a reação. Então, eu tenho, ó, ozônio produzindo oxigênio, tá? A reação não está balanceada, então eu preciso fazer o balanceamento. Então eu ponho 3 aqui e ponho 2 aqui, pronto, a minha reação já está balanceada. Eu vou montar, ó, uma tabelinha. Essa tabelinha, ela vai fazer isso daqui, ó. Eu vou ter o início, o reage e forma, e o final da minha reação, tá? Então, ó, quais são os dados que ele passou para mim? Em um balão de 1 litro, eu tenho 10 mols de ozônio. Então, no início da minha reação, ó, no início da minha reação, eu tenho 10 mols aqui. Quanto que eu tenho no produto? Zero, tá? Todo início de uma reação, o produto é zero. Após 4 minutos, investiga-se novamente e percebe-se que restam apenas 4 mols de ozônio. Ou seja, 6 mols sofreram reação, tá? 6 mols sofreram reação. Então, 6 mols desses 10, 6 se transformaram. Ainda tem 4 mol lá no meu balão ainda de ozônio, tá? Então, para eu poder dar sequência nisso daqui, eu tenho que entender algumas situações. Prestem atenção, ó, reagente início menos, ó, o reage e forma produz para mim o meu final, tá? Então, em reagente, tá? Nos reagentes é início menos o reage e forma dá o meu final, tá? Aqui é início menos o reage e forma, porque está sendo consumido, tá? Este foi consumido e sobrou esse. E no produto está sendo o quê? Formado. Então aqui, ó, é somado. O início mais o reage e forma igual dá o produto, dá a parte final. Mas como é que eu vou saber quanto que formou aqui para eu ter esta quantidade aqui? Eu sempre vou fazer uma regra de 3, ó, entre o reage e forma
e o meu índice estequiométrico, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar meu x aqui. Quanto que é o meu x, ó? X é igual a 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9, tá? Então, ó, x aqui é igual a 9 mol. Quanto que eu tenho depois de 4 minutos de reação? 0 mais 9, então eu tenho 9 mol do meu produto, que é o oxigênio, tá? Bom, montei minha tabelinha. Com essa tabelinha montada, a gente consegue resolver todos os outros itens do nosso problema, tá? Então, ele vai lá e pede para a gente, ó, letra A, determine a rapidez de decomposição do ozônio, ou seja, ele quer lá, ó, letra A, ele quer a velocidade do ozônio. Como que eu calculo a velocidade do ozônio? É final menos inicial, ou seja, o meu reage forma, tá? Então, ó, como que eu faço isso? É a variação de quantidade dividido pela variação de tempo. Variação de quantidade, ó, 4 menos 10 dividido por tempo. Quanto tempo que é? 4 minutos, tá? 4 menos 10, menos 6 dividido por 4, menos 6 dividido por 4, dá uma velocidade de menos 1,5, tá? Qual unidade? Mol por minuto, tá? Mol por minuto. Feito o nosso item A. Olha o item B, a rapidez de formação do oxigênio. Então, ó, item B, velocidade de formação do oxigênio. É a variação de quantidade dividido pela variação de tempo, tá? Qual que é a variação de quantidade? Ó, final menos inicial. 9 menos 0 dividido por 4 minutos, que vai dar 9 dividido por 4, que vai dar 2,25 mol por minuto. Letra C. Qual é a rapidez global da reação? Letra C. Rapidez global, olha lá, ó. C. Velocidade da reação. Tá? Qual é a velocidade da reação? Velocidade da reação, ó, é a velocidade do ozônio dividido pelo índice do ozônio. Qual que é o meu índice do ozônio? Ó? 2 dividido por 2. Ou ainda, a velocidade do oxigênio dividido pelo índice do oxigênio. 3. Então, ó, a velocidade, isso daqui vai dar, vamos fazer desse cara aqui, ó. Então, é 1,5 dividido por 2. 1,5 dividido por 2 dá 0,75. Então, a velocidade da minha reação é 0,75 mol por minuto. Tá? Então, aí está a velocidade da reação. Ele pede para a gente também fazer, para montar um diagrama de rapidez para a situação descrita. Tá? Como nós não temos uma folha perfeita para a gente fazer isso aí, então nós vamos fazer um gráfico qualitativo. Tá? Como que eu faço um gráfico qualitativo? Então, aqui, ó, variação de quantidade. E aqui, ó, tempo. Tá? Variação de quantidade, no nosso caso aqui, em mol. Tá? Tempo aqui, no nosso caso, em minutos. Tá? Então, ó, aqui, 0. Então, o que que eu tenho no início do meu gráfico? O que que eu preciso colocar no meu gráfico? Essas informações aqui. Tá? Como que fica essas informações? Então, eu vou colocar aqui, ó, que o meu produto fez isso, ó. Por que fez isso? Ele saiu de 0 e foi até 9, tá? Então, vamos colocar aqui de forma qualitativa, ó, aqui. 9. E o meu reagente?
ele partiu lá de cima de 10 e foi até aqui. Vamos colocar aqui de forma qualitativa, ó, só para a gente entender que aqui é 4 mol, tá? Então, ó, e aqui em cima, ó, partiu de 10. Então, ele partiu de 10, vou colocar aqui, ó, 4 minutos. Então, está aqui o meu gráfico, ó. O produto saiu de 0, foi subindo, chegar em 9. O meu reagente, a partir de 10, foi sendo consumido, até chegar aqui em 4 minutos e ter 4 mols, tá? Então, gente, é isso daqui que a gente faz os cálculos em velocidade, tá? Então, é desse jeito que nós calculamos a velocidade média ou a rapidez de uma reação, tá? Gente, espero ter ajudado vocês nisso daqui. Então, um forte abraço e até a próxima aula. Tudo bem, gente? Tchau, tchau.